atuação do Tribunal de Contas do Estado tem sido indispensável para que a lei de responsabilidade fiscal seja cumprida pelos entes públicos. O controle externo é importante, mas não mais importante que o controle social. O cidadão precisa fiscalizar e ficar atento aos gastos públicos. Para falar mais sobre esse assunto, já está aqui conosco o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Gilberto Jales. Seja bem-vindo, conselheiro, é um prazer tê-lo conosco. Prazer é nosso, André, de poder estar participando do programa Com a Palavra TCE e podendo, nessa oportunidade, trazer esclarecimentos sobre a atuação do Tribunal, notadamente com relação ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Perfeito. A Lei de Responsabilidade Fiscal está fazendo 15 anos, então está debutando, então a gente tem um trajeto aí para pontuar algumas coisas da lei. Mas antes, vamos às ruas, vamos ver com a população se eles sabem de fato o que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Você sabe para que serve a Lei de Responsabilidade Fiscal? Não estou sabendo, não. Eu até gostaria de saber, mas... Serve para os governantes terem uma responsabilidade sobre os gastos públicos, sobre o que eles devem gastar e o que não devem. Não só o dinheiro, como as outras coisas que são de ordem pública e que tem que ter uma lei que fiscalize isso, que faça com que seja cumprido legalmente. É uma lei onde o governo do estado, o prefeito do município, ele é responsável em calcular e controlar as contas, tanto do município como do estado. Para controlar os gastos dos entes públicos. Conselheiro, afinal, qual o objetivo, da Lei de Responsabilidade Fiscal? Bom, André, a Lei 101/2000, portanto agora em 2015, completando 15 anos, ela é o principal instrumento que veio para equilibrar as contas públicas no Brasil. O equilíbrio entre receita e despesa no setor público, na contabilidade pública, ele é essencial, é fundamental para uma boa gestão, para garantir que os recursos públicos eles serão aplicados dentro das finalidades para os quais foram determinados. Então, a lei impõe limites, a lei, como o próprio nome diz, exige o cumprimento e a responsabilização de todos os gestores com relação a esses limites, mas também com relação a vários pontos, como a questão da receita. É muito comum e já bastante de domínio da população as questões da Lei de Responsabilidade Fiscal, por exemplo, com relação a limites de gasto com pessoal, ou a limites, os limites também constitucionais de despesas com educação, com saúde, mas a lei também impõe aos gestores a obrigação, a responsabilidade de buscar aquelas receitas que são inerentes ao órgão ao qual ele está à frente, seja o Estado, seja o governo federal ou sejam os municípios. Perfeito. Onde é que esse equilíbrio, digamos assim, ele impacta mais na vida do cidadão, aquele cidadão comum? Ou seja, onde é que fica mais visível isso? Olha, antes, vamos rapidamente ver o que havia, qual era o cenário antes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Era o completo desequilíbrio das finanças públicas, isso ficava à mercê do gestor. Primeiro, se ele ia buscar a arrecadação que era necessário fiscalizar para que essa arrecadação se efetivasse. Segundo, muitos municípios, haviam casos de municípios no estado, no Brasil como um todo, em que as receitas totais do mês naquele ente eram sequer capazes de cobrir as despesas com o pessoal. Isso era um ponto. A outra questão é com relação aos próprios instrumentos de planejamento. Não existe boa gestão sem planejamento. Então, a lei exige o cumprimento dos planos plurianuais, da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual. Onde é que isso impacta a vida do cidadão? Se a gente fizer um paralelo, eu ouso dizer que o próprio equilíbrio fiscal trazido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a sua exigência, ele tem uma influência direta
no equilíbrio, digamos, econômico do próprio país. Se o governo arrecada bem e gasta bem, a economia do país vai bem, o equilíbrio fiscal vai bem. Nós estamos aí, por exemplo, diante de um cenário em que o governo está tentando fazer um reequilíbrio fiscal. E a gente já sente que esse pequeno deslize com relação ao equilíbrio do que a lei de responsabilidade fiscal exige, está impactando na vida das pessoas, na volta da inflação, na falta de recursos para aquelas despesas que são tão necessárias à população como um todo, né? Então, quando a lei impõe um limite, por exemplo, com despesa de pessoal, a lei está protegendo o cidadão comum, dizendo que há também um mínimo em que o gestor deve aplicar no custeio da máquina pública, nos insumos dos hospitais, nos insumos das escolas, da manutenção da cidade, da manutenção. Então, protegendo para que o equilíbrio fiscal se dê e os recursos sejam aplicados nos benefícios para os quais ele foi planejado e, afinal de contas, o gestor nada mais é do que o gerenciador dos recursos públicos, portanto, dos recursos da população. O momento atual da economia é exemplar para o que a gente está falando hoje, né? E daí a importância do cidadão participar. Porque, às vezes, o cidadão tem a impressão, assim, que não, deixa o governo gastar, isso não vai alterar tanto a minha vida, e altera profundamente, né? Com certeza. O cidadão, o controle social, ele é tão importante quanto os órgãos de controle externo, os tribunais, principalmente os tribunais de contas, no caso dos estados, ou o Tribunal de Contas da União. É o cidadão que está no dia a dia, é o cidadão que vê que o recurso público está sendo mal aplicado, é o cidadão que percebe, que conhece lá no município mais longínquo do estado, casos, por exemplo, de acumulação indevida de cargos e funções, servidores públicos que não dão expediente e, portanto, o erário está pagando a alguém que esse alguém não está remunerando a população com seu serviço, para o qual ele está sendo pago. Então, este controle social é fundamental para que o controle da máquina pública, da gestão pública se dê. É fundamental que isso seja feito, é fundamental, é evidente que com todos os instrumentos mais modernos, seja da informática, seja da comunicação em geral, devem ser estimulados, mas é o cidadão que está lá na ponta, muitas vezes, que vê e sente se o desequilíbrio fiscal está ou não atingindo a qualidade dos serviços públicos. Perfeito. Conselheiro, desses 15 anos, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que balanço que o senhor poderia fazer? Foi positivo? Tem alguns pontos que não foram tão positivos assim? Enfim, qual é o balanço desses 15 anos de LRF? Olha, o balanço é bastante positivo, né? A LRF, ela não vem para... Não é o objetivo da lei punir, o objetivo da lei é dar um direcionamento. Então, aqueles gestores públicos que buscaram se aprimorar, buscaram se atualizar, buscaram qualificar os seus quadros, né, na gestão, eles vêm cumprindo a lei. É evidente que existem as oscilações da economia que dificultam esse equilíbrio. Mas você imagine o que seria se não houvesse um balizador, né, para o equilíbrio fiscal. Para você ter uma ideia, nesses 15 anos, no âmbito do tribunal, basicamente, eu poderia dizer que mais de 1000 processos circularam nessa direção de exigência do cumprimento da lei de responsabilidade fiscal diretamente, seja dos gestores que devem dar transparência aos seus atos, cumprir os orçamentos, ou seja, também, eu nem estou falando aí dos processos que julgam, onde o tribunal emite o parecer prévio para julgamento das câmaras municipais ou da Assembleia Legislativa com relação às contas de governo, que também se exige o equilíbrio fiscal. Perfeito. Em relação às irregularidades que são cometidas, em relação no geral, o que chega mais ao Tribunal de Contas, o que é possível observar de maior quantidade, assim, uma infração mais típica, digamos assim? Bom, com relação à lei de responsabilidade fiscal, poderia dizer que
a grande maioria dos processos dizem respeito a cumprimento dos limites de despesa, cumprimento da lei orçamentária, o gestor que faz projeções orçamentárias de arrecadação fictícia, sabendo que essa arrecadação não vai ser cumprida no final do ano, ou então que ele não prepara a máquina, não faz o esforço da máquina arrecadadora do município, do estado para isso, e processo com relação a atrasos na transparência, que a lei exige a transparência dos gastos, a transparência da informação e questões também com relação a limites com despesa de pessoal. Isso talvez seja um dos problemas que mais tem aparecido, do quais o tribunal tem sido muito enfático na cobrança desses limites, não só de prefeituras, dos entes estaduais, mas de todos os poderes, enfim, para que haja realmente equilíbrio fiscal, para que bata a contabilidade e a receita com a despesa e possa, então, o cidadão sentir, né, os efeitos, sentir os benefícios do recurso público aplicado a seu favor. O volume de processos que tramitam no Tribunal de Contas é enorme. Existem duas câmaras, a primeira e a segunda. O senhor preside a primeira câmara. Como é que é feita a divisão desses processos dentro do órgão? Bom, a primeira Câmara de Contas, a primeira e a segunda Câmara, eles julgam basicamente os processos oriundos dos municípios e da administração indireta, aqueles órgãos afetos à administração estadual, da administração indireta. Antes da Lei Complementar 464/2012, a primeira Câmara julgava só municípios, a segunda Câmara só administração indireta. Hoje, há uma lista de jurisdicionados, cada relator, cada conselheiro é responsável por um grupo de jurisdicionados de municípios e da administração indireta, aos quais esses processos são julgados na Câmara, para dar celeridade aos processos. Quando cabe recurso e o gestor entra com recurso, esse recurso hoje é julgado no pleno do tribunal e pela nova lei orgânica, esse recurso já fica sob a relatoria de um outro conselheiro, exatamente prevendo que se um conselheiro teve um posicionamento com relação ao processo e ele for julgar o recurso, provavelmente o seu posicionamento será muito semelhante ou muito parecido, a não ser que venham elementos de convicção muito fortes. Mas hoje a primeira Câmara continua, sobre a administração da primeira Câmara, a diretoria de administração municipal e sobre a presidente da segunda Câmara, a diretoria da administração indireta, embora os processos vão a julgamento em ambas as câmaras. Qual é o volume, em médio, assim, de processos na primeira Câmara? Olha, hoje, tramitando na primeira Câmara só processos, por exemplo, com relação à regularidade fiscal dos jurisdicionados, nós hoje temos tramitando mais de 400 processos, né? Fora um outro número de processos que já tramitaram, já foram julgados, para os quais o tribunal já se posicionou. Mas, para você ter uma ideia, André, este primeiro trimestre, de janeiro a março, que nós fechamos em março, a primeira Câmara julgou ressarcimentos, né, de recursos públicos da ordem de aproximadamente R$600 mil, mais de R$500 milhão, né, e imputou multa a gestores por descumprimentos, e aí grande parte desse descumprimento em relação a atos relativos à Lei de Responsabilidade Fiscal, de mais de R$400 mil. Nesse caso, o senhor tem, sobre sua relatoria, 48 municípios, câmaras municipais, Isso. mas 14 órgãos que são do pleno, não é isso? Exatamente. O relator, quando aquele município é da sua relatoria, da sua lista, fica a prefeitura e a Câmara Municipal, porque afinal a Câmara Municipal ela tem a atribuição de também fiscalizar e julgar os atos do Executivo Municipal, mas ele também é um órgão gestor, porque o presidente da Câmara ele gerencia os recursos que chegam à Câmara Municipal e a Lei de Responsabilidade Fiscal também impõe
limites, por exemplo, do repasse do Executivo ao Legislativo. Muitas vezes esses repasses não são cumpridos, ou as próprias despesas do ente Câmara Municipal enquanto gestor com relação à despesa com pessoal, com relação a licitações, a recursos, a aplicação de recursos pelo presidente da Câmara, que passa a ser automaticamente o ordenador de despesa com relação aos recursos que são transferidos para a Câmara Municipal. Então, o relator ele fica responsável pelo município como um todo, sejam as contas do Executivo, da Câmara Municipal e, no caso de alguns municípios, que esse município tem, por exemplo, os fundo de saúde, às vezes um fundo que gerencia recursos, também fica sob relatoria do mesmo relator. Agora, eu acho que uma grande pergunta, conselheiro, da população, inclusive, é se a lei vem sendo de fato cumprida. O senhor percebe que o jurisdicionado, no caso o gestor, ele vem de fato cumprindo o que está prescrito na lei? De uma forma geral, sim, né? A preocupação até porque a atuação do tribunal vem se aprimorando nos últimos anos, o tribunal vem sendo mais eficiente, vem sendo mais presente para que essa fiscalização possa se efetivar e a punição ao mau gestor vem sendo muito mais eficaz, não só com relação à multa, mas encaminhamentos, por exemplo, de atos de improbidade administrativa, a questão da lei da ficha limpa veio trazer um elemento novo muito forte, e aí aquele gestor que tem suas contas reprovadas pelo tribunal, ele passa a ser punido também com a impossibilidade de ser candidato, por exemplo, em eleições subsequentes. O TCE faz a parte dele, enfim, que é o controle externo, né? Existe o controle interno por parte dos órgãos, enfim, mas o controle social é muito importante, né? Você acha hoje que a população está mais ligada, fazendo esse controle? Com certeza. Isso é muito evidente, né, que a população, a gente viu pela própria enquete, é verdade que umas pessoas dominam mais a terminologia, outras menos, mas de uma forma geral, hoje o cidadão sabe que ele tem um papel importante. E é verdade também, por outro lado, que precisa cada vez mais abrir os canais de comunicação, tornar essa comunicação mais fácil, mais próxima, né, de forma que esse controle social efetivamente possa se dar. Nós temos no tribunal, para você ter uma ideia, tramitando hoje mais de 300 processos que são oriundos de denúncias que chegam ao tribunal, sejam através da ouvidoria, seja através de comunicação ao Ministério Público que está junto ao tribunal, e seja de pessoas que dão ciência a técnicos do tribunal ou se aproximam dessa forma, de que, como eu disse no início, a população, o cidadão que está próximo de onde o fato acontece, muitas vezes ele tem muito mais condições de trazer elementos. É verdade que esses elementos têm que ser elementos de convicção. O tribunal não vai aceitar a denúncia vazia apenas por querela política, porque alguém é da oposição. Mas se essa denúncia traz consistência, o tribunal hoje tem instrumentos para, antes de ir a campo, já verificar em grande parte se tem consistência essa denúncia, abrir um processo. Inicialmente, esse processo é aberto em caráter sigiloso para avaliar se aquela denúncia tem procedência ou não. Quando a denúncia é procedente, aí pela própria lei da transparência, esse processo passa a ser um processo público e o tribunal passa a apurar efetivamente esses fatos. Perfeito. O senhor falou que chegam denúncias ao tribunal, mas esse volume de denúncias, ele ainda é pequeno? Ele está, na sua opinião, numa quantidade considerável, enfim, ou ele poderia ser maior? Olha, eu acho que poderia ser maior, né? Eu acho que poderia ser mais qualificada essa denúncia. Sim. Por exemplo, agentes públicos detentores de mandato, no caso de vereadores, deputados, etc., ou mesmo outros agentes públicos, servidores públicos, que no seu dia a dia, na atuação da sua atividade, se deparam com situações em que ele vê o risco eminente
de um dano ao erário público, ele pode qualificar e fazer essa denúncia, né? É verdade que muitas vezes pode haver um temor de parte do cidadão, mas o tribunal tem todo o cuidado de preservar e só tornar pública a denúncia quando a denúncia tem realmente consistência, né? E nós temos processos que eu diria de grande monta, né, tramitando no tribunal, surgidos de denúncia de cidadãos que vieram com denúncia qualificada, por exemplo, processos com relação a obras públicas não realizadas, processos referentes, por exemplo, a serviços contratados nos municípios. Eu lembro, tem um processo bastante emblemático, serviço de limpeza pública, e o cidadão trazendo a denúncia, olha, a empresa X foi contratada, mas ela não executa o serviço e o município está pagando sem que esse serviço seja executado. Esse processo, inclusive, foi de minha relatoria, nós mandamos os técnicos do tribunal a campo avaliar. Então, era uma denúncia que tinha uma monta e esse processo ainda está tramitando dentro do tribunal. É evidente que ainda não há julgamento, ainda tem elementos de defesa sendo analisados, mas eu exemplifico como o processo, por exemplo, de acumulação indevida de cargos, Sim, que já chegaram e quando a gente vai apurar, realmente existe acumulação indevida de cargo e a gente sabe que o servidor ele não pode ele não pode ser servidor em Natal, por exemplo, em um município do interior, em que horário ele está prestando esse serviço, que qualidade está sendo prestado esse serviço. essa talvez seja até mais fácil detectar, enfim. Isso, até porque a lei da transparência, ela obriga, né, os gestores a publicar todos os seus atos, isso é uma obrigação. E o tribunal também já passa a se deparar sobre essa questão da lei da transparência e os gestores, inclusive, correndo o risco de serem responsabilizados civilmente, criminalmente, administrativamente e até por improbidade administrativa, caso não divulgue. Um exemplo são os salários dos servidores, que devem estar transparentes, ao alcance da população, porque, afinal de contas, ninguém é servidor do prefeito, ou do governador, ou do presidente da Câmara. Você é servidor do município, você é servidor da população, que é quem lhe paga e que, portanto, tem todo o direito de saber qual é a sua remuneração e é o que você faz jus. Perfeito. E caso o tribunal, conselheiro, detecte essa ausência de transparência, ou seja, a omissão dessas informações, qual é a punição? O que é que pode ser feito nesses casos? Olha, a punição vai desde multa, né, que a lei prevê multa. Por exemplo, os gestores eles são obrigados a publicar os relatórios de execução orçamentária, relatório resumido da execução orçamentária, o famoso RREO. Ou então o relatório da execução orçamentária, quadrimestralmente, bimestralmente, dependendo do porte do município. O simples atraso dessa remessa que vem trazer, o que é esse relatório? Ele vem dizer quanto entrou de receita, quanto saiu de despesa, em que atividades essas despesas se deram. Então, o simples atraso já se imputa multa ao gestor. O não envio ao tribunal dessas informações pode acarretar, inclusive, não só tomada de conta especial no município, o tribunal pode determinar a tomada de conta, o tribunal pode representar junto ao Ministério Público Estadual ou à Câmara Municipal, chegando até a casos extremos de intervenção no município, caso o gestor de nenhuma forma traga as informações à população que ele deve. E o próprio tribunal vai estar avançando no sentido que na própria análise das contas anuais, onde o tribunal emite parecer para que as câmaras julguem, para que a Assembleia julgue, também ser um item importante a ser avaliado a questão da transparência. Perfeito. Além das próprias denúncias, como o senhor citou, quais são as outras fontes, né, que são comuns no trabalho do tribunal, que servem mesmo como fonte, né, para o trabalho que é desenvolvido lá dentro? Olha, o tribunal tem um sistema bastante avançado, né, que nós chamamos de Sistema Integrado de Auditoria Informatizada. E os gestores são obrigados, né, pela lei, a enviar para esse sistema, e se ele faz online, hoje todo município mais longínquo do estado
tem acesso à internet, então ele publica não só os relatórios, ele é obrigado a publicar lá o CIDP, que são as despesas com o pessoal, ele é obrigado a publicar todas as licitações, dispensas de licitação, cartas convite, todo tipo de contratação que o gestor vai fazer, ele é obrigado a colocar lá. Se chega uma denúncia no tribunal, por exemplo, de que determinado município está fazendo uma licitação X e que o cidadão acha que aquela licitação está mal conduzida, o tribunal vai, antes que os técnicos vão a campo, ele vai a esse sistema, que é o CI, capta as informações. O primeiro indício muito forte de irregularidade é quando essas informações não estão no CI. Sim. Portanto, o gestor omitiu essa informação, certamente pode ter sido por descuido, pode, mas pode ter sido... uma obrigação. É uma né? obrigação dele Ele tem que fazer. Então, o fazer. tribunal vai lá, já tira esses documentos. Se esses documentos que estão publicados no CI não são suficientes para uma análise minuciosa por parte do corpo técnico do tribunal, ele requisita do gestor novos elementos. Nós tivemos um caso ainda semana passada de um concurso público no município em que nós suspendemos o concurso exatamente porque não só o gestor não publicou todos os editais com relação ao concurso, como quando o tribunal requereu esses documentos, ele não emitiu. Então, é um caso gravíssimo de omissão do gestor. E se parte do pressuposto, se o gestor está escondendo a documentação, provavelmente essa documentação está falha. Conselheiro, no ano passado, o processo de licitação da Urbana foi marcante para o TCE porque houve uma coisa inédita. Pela primeira vez, o Tribunal de Contas vem acompanhando a execução dos trabalhos de uma companhia, por exemplo, que no caso é a Urbana. Mas como é que é feito esse trabalho? Isso realmente é a primeira vez que isso acontece, né? É verdade. Nesse esforço que o tribunal vem fazendo, né, porque historicamente o tribunal sempre correu atrás do prejuízo, depois que a prestação de conta era feita, você verificar se ela está exata e às vezes já se deu o dano ao erário e é difícil de recuperar, embora o tribunal tenha feito um esforço com a Procuradoria do Estado para recuperar, questão das multas, etc. Mas há um esforço do tribunal de ser mais presente, de estar fiscalizando quando as coisas estão acontecendo. O caso da Urbana foi interessante. Primeiro, o primeiro edital da Urbana, que acabou sendo suspenso, havia indício de sobrepreço, os técnicos do tribunal verificaram isso e tal, que a própria companhia acabou suspendendo e cancelando a licitação. O segundo processo, e aí já tinha havido esse primeiro, que acabou sendo, vamos supor, pedagogicamente muito positivo para todo mundo, e o tribunal tomou a seguinte resolução, né, uma determinação do tribunal a partir da análise desse processo. Já não detectou-se problema de sobrepreço, etc., mas há um fato muito importante, é a execução dos serviços. Uma coisa é eu dizer que custa hoje, pelos preços que foram licitados da Urbana, R$ 6,90 por habitante a coleta do lixo de Natal. Outra coisa é saber se esse lixo está sendo coletado, se a quantidade que está sendo paga é que efetivamente está sendo coletada. Então, o tribunal determinou que uma comissão autônoma do tribunal faça um acompanhamento desse processo, que a Urbana emita relatórios trimestrais da execução do serviço e para que o tribunal possa acompanhar se o contrato, o que está sendo executado, o que está sendo pago, o que está sendo efetivamente realizado pelas empresas licitantes é aquilo que está no contrato, ou seja, protegendo o erário público. E nesse processo tem mais um ponto interessante, André, que o tribunal também inovou, porque o tribunal chamou para dentro desse processo a comissão de controle interno, Sim. lá da Urbana, para também cumprir o seu papel de fiscalizador, de dar os pareceres, antes que sejam pagas as faturas da empresa, saber se efetivamente o serviço foi cumprido. Então, mais importante até do que saber se o equilíbrio dos preços licitados, porque isso, claro, tem o equilíbrio de mercado, a livre competição, é saber e acompanhar e fiscalizar
para que efetivamente seja executado aquilo que foi contratado com o dinheiro do povo. Isso é o correto, né? É correto. Agora, para a gente terminar, eu queria saber uma coisa. No ambiente de trabalho, as mídias sociais estão aí presentes e tudo, enfim, todo o ambiente de trabalho a gente já observa isso. No tribunal, eu acho que não é diferente. Elas vêm facilitando, digamos assim, até mesmo a questão da agilidade, enfim, até o aumento da produtividade na relação da tramitação de processos. Sim, todo instrumento, né? Eu falei aqui do CI, que é um instrumento de informática fantástico, né? Hoje os processos eletrônicos do tribunal também, mas as mídias sociais, se nós queremos abrir o canal de comunicação com o cidadão, efetivamente essas mídias sociais são importantes. Particularmente eu acompanho muito o Twitter, e o Twitter ele me dá, digamos, logo quando eu abro o Twitter a qualquer hora, ele me dá, dependendo dos Twitters que eu sigo, informações pertinentes. A maioria, grande maioria, são informações irrelevantes do cotidiano, mas eventualmente vem informações importantes. Alguém que tweetou lá no município que aconteceu algo, que um serviço não foi executado, que o município está realizando E aí aquilo chama para a notícia, e da notícia pode gerar, isso já aconteceu, inclusive, uma licitação de um determinado município, que eu vi no Twitter, puxei a notícia, chamei o diretor da ADAM, ele disse, bom, eu tenho aqui uma notícia que eu acho que é importante que a gente se depare. E vai lá no sistema e verifica se aquilo... Vira uma fonte de informação. Outra né? coisa, por exemplo, o WhatsApp é um elemento de muitíssima agilidade. É verdade que, como tudo, a gente tem que, como diz a questão, ter moderação no uso. Esses instrumentos não podem atrapalhar o dia a dia do trabalho, ele tem que facilitar. Então, é muito comum eu estar fora do tribunal e me comunicar, por exemplo, com a equipe de trabalho do meu gabinete, no WhatsApp, sabendo se um determinado parecer do Ministério Público chegou ao tribunal. Nós temos os processos de caráter seletivo, em que o processo não pode passar mais que 5 dias num setor. Então, esses instrumentos instantâneos de comunicação são fantásticos para que se delibere e se dê andamento ágil aos processos. Ok, conselheiro, foi um prazer tê-lo conosco. Até a próxima entrevista, então. O prazer é nosso e parabenizá-lo pelo programa e o tribunal. Eu acho que cada dia mais devemos estar nesse contato com a população. E obrigada a você que está nos assistindo. Até o próximo programa. Até lá.